Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, eu sou a Carolina Marcelino, professora do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Administração Linux. E lembrando que este curso, ele é gratuito e ofertado de modo remoto pela UFRJ. Como a gente está abordando o tema de administração de usuários, essa é uma aula subsequente ao nosso último vídeo, correto? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí a esse assunto de administração de usuários em ambiente Linux. Neste vídeo, vamos falar a respeito de manipulação de senhas, como visualizar informações dos usuários e como deletar usuários. Bom, falando aí de manipulação de senhas, a gente tem o comando pswd, que por padrão altera a senha de um usuário, certo? Caso não haja o fornecimento da conta, ou seja, você não passa o pswd com a conta ao qual você quer modificar a senha, ao utilizar este comando, você pode alterar a senha do usuário atual, que está logado no sistema. Além da senha, com este comando você pode alterar o shell e o comentário sobre o usuário. É importante dizer que existem opções especiais vinculadas à criação de senhas. Essas opções especiais, elas vão de encontro a uma política de segurança que o administrador de redes ele pode estar adotando para a empresa qual ele é funcionário. Então, no quesito de segurança, você pode informar, por exemplo, aos seus usuários que eles não devem divulgar a senha deles, que a senha ela deve ser secreta e intransferível. Você pode adotar algum padrão de formatação de senha. Por exemplo, a senha ela pode ser composta por caracteres especiais, letras e números. Isso faz com que, por exemplo, as senhas se caracterizem por um padrão forte. A data de expiração de contas, você pode determinar que as contas, né, de usuários do seu sistema, elas têm uma validade, certo? Também você pode configurar que a cada 2 meses, por exemplo, essa senha ela precisa ser trocada pelos usuários. E que uma senha ela pode ter uma validade, então você pode determinar que essa senha vai expirar em certa data. Então, falando sobre expiração de senha, a gente tem aí o comando change e o comando pswd, certo? Que permitem definir limites mínimos e máximo do tempo para a troca de uma senha. A gente pode definir, por exemplo, o número máximo de dias após expirar o tempo da troca da senha, e isso pode acarretar que a conta seja permanentemente desabilitada, ou o administrador pode reativar essa conta, caso essa conta, né, tenha a senha expirada. E o período mínimo de troca de senhas. Por exemplo, como configurar a senha do Geoffrey vai expirar? Como é que a gente faz isso? Então aqui a gente tem o comando, né, o pswd, o exemplo. A gente vai passar os parâmetros "-x igual a 10 aqui, que significa que daqui a 10 dias a senha do Geoffrey ela vai expirar. Passando "-w igual a 3, significa que o Geoffrey ele vai receber um alerta do sistema em que daqui a 3 dias essa senha precisa ser trocada. E "-i igual a 2, ela vai significar que após a expiração da senha, o usuário tem 2 dias antes da conta ser desativada para, né,
fazer alguma coisa. Então vamos ver aí esse comando no shell, como que ele funciona. Abrindo aqui o nosso shell Linux. Espero que vocês estejam vendo. A gente já está como super usuário e a gente vai então usar o comando lá do Geoffrey, certo? Passando aí o pswd "-x 10 "-w3 "-i2". E aí o sistema vai informar para a gente que a senha do Geoffrey ela vai ser expirada de acordo aí com a configuração que a gente fez. Vamos voltar para o nosso slide. Estamos aqui no nosso slide. Existem alguns comandos que eles vão informar detalhes sobre os usuários. Por exemplo, quando a gente dá um users ou um comando who, o sistema vai mostrar para a gente os nomes de login dos usuários que estão conectados naquele instante. Já quando a gente usa o comando whoami e o logname, ele vai mostrar o nome de login do usuário que a gente está logado atualmente. Se a gente der o comando groups, ele vai mostrar os grupos dos quais o usuário pertence, certo? Um outro comando muito interessante é o comando finger. Ele mostra a informação sobre o usuário contida na tabela existente lá dentro do arquivo do PSWD. Ele mostra a hora do último do login que esse usuário fez, se esse usuário tem algum e-mail ou não lido, e o conteúdo do arquivo. Então, por exemplo, se a gente der um finger Gabriel, a gente vai olhar lá que o login do Gabriel é Gabriel, o nome dele é Gabriel P. Silva, que o diretório home dele é o /home Gabriel, que o shell que ele usa é o bin bash, que ele não tem mensagens de e-mail e qual foi a última data que ele fez login no sistema. Já o comando chfn, ele é utilizado para mudar a informação que é mostrada pelo programa Finger. Essa informação é armazenada lá no arquivo do PSWD. Então, o comando Finger, ele mostra 4 informações. Quais são elas? O nome do usuário, o escritório em que esse usuário está, o telefone do escritório e o telefone da residência. Esse comando ele possui um modo interativo, que é ativado e pode passar parâmetros também. Então vamos dar uma olhada no nosso shell, como que esse comando funciona. Vamos dar uma olhadinha aqui no shell, certo? O nosso comando, então, que a gente vai usar agora é o chfn. E a gente vai mudar as informações do Geoffrey. Então, aqui o dado do Geoffrey, o nome dele era Geoffrey do Nascimento, a gente vai alterar para Geoffrey Assis do Nascimento. Ele mudou de sala, agora ele está na 309. Ele mantém o número dele. Mantém o telefone residencial. E agora ele já não é mais gerente de área, ele virou supervisor de área. Pronto, modificamos então aí as informações do usuário Geoffrey. Por fim, o Linux ele tem um comando, que é um comando para remover usuários no sistema.
Então, o comando que a gente usa para remover o usuário é o userdel. Então, se a gente for remover o Geoffrey do nosso sistema, a gente vai dar um userdel Geoffrey. Mas, em alguns casos, é interessante a gente remover o usuário e também o diretório home dele. Então, como é que a gente faz isso? A gente dá o comando userdel -r, nome do usuário, certo? Fica como tarefa para vocês testarem esses comandos, certo? Para ganhar maturidade aí no sistema Linux. A nossa aula termina por aqui, então até a próxima, pessoal.